Bom, então hoje eu vou estar falando sobre os motores de indução monofásicos, tá? Dando uma ideia geral ali das teorias ali que envolvem o funcionamento dessa máquina elétrica. Bom, então, fazendo uma comparação rápida, tá, com o motor de indução trifásico. O motor de indução trifásico, né, o MIT, ele tem o campo magnético girante no estator, tá? E esse campo magnético girante ali, né, que é resultado da defasagem ali de 120 graus entre os campos das correntes das três fases ali, né, isso vai produzir um campo magnético girante que vai conseguir retirar o rotor do estado de inércia e fazer o rotor girar. Né? Isso por si só já é suficiente para tirar o rotor do estado de inércia. Agora no motor de indução monofásico, né, a gente tem uma fase só entrando no estator, né, tem só uma bobina ali. E então o que vai acontecer? Tu vai ter um campo magnético pulsante, mas não um campo magnético girante, que ainda tinha nesse caso aqui. Esse campo pulsante ele não é suficiente, tá, para retirar o rotor do estado de inércia, tá, porque ele até vai induzir uma tensão e uma corrente no rotor, tá. Só que os campos produzidos ali pelas correntes ali do rotor e do estator eles não estão alinhados. Logo o produto vetorial, né, entre esses dois campos é nulo e o torque de partida vai ser nulo. Então o motor de indução monofásico ele não consegue retirar o rotor do estado de inércia. Bom, se o rotor for retirado do estado de inércia, tá, por algum elemento externo, a gente vai ver depois quais elementos externos que vão ser usados para retirar ele do estado de inércia, então ele vai conseguir, tá, manter o estado de rotação. Tá? Então aqui eu tinha dito ali que uma fase, né, o estator monofásico, ele não é suficiente para retirar o rotor do estado de inércia, mas se algum elemento externo retirar ele, colocar ele para girar ali, seja no sentido horário ou anti-horário, então o motor ele vai conseguir sustentar essa rotação. Então, para explicar isso, a gente tem duas teorias ali, né, que são importantes ali no estudo dos motores de indução monofásicos, que é a teoria do duplo campo magnético girante, né, de motores de indução monofásicos, e a teoria do campo cruzado dos motores de indução. Então, começando pela primeira teoria, né, do duplo campo, a gente tem aqui uma imagem, né, do campo B, né, da corrente monofásica ali, né, do estator que a gente tem. E esse campo, tá, a gente pode decompor ele em dois campos magnéticos girantes, tá? Vou decompor esse BS em dois campos, que é um que vai girar no sentido horário e um que vai girar no sentido anti-horário, que vai ser o campo progressivo e o campo retrógrado. Esses dois campos, eles giram na mesma velocidade, tá? Só em sentidos opostos e têm o mesmo módulo, tá? Em qualquer instante de tempo. Então, se vocês perceberem aqui, tá? Para esse instante de tempo aqui, tu tem os dois campos aqui, eles estão se somando aqui, produzindo esse BS aqui maior. Aí nesse instante de tempo, um está nessa direção, o outro está nessa direção, né, porque eles giram na mesma velocidade, e o valor líquido da soma dos dois vai continuar nessa mesma direção, né, vertical. Nesse instante aqui, o campo líquido é zero, tá, porque a soma vetorial dos dois aqui está se anulando. Nesse instante aqui o campo está para baixo, né, com essa amplitude, e nesse instante aqui também para baixo com essa amplitude maior. Então a direção é sempre a direção vertical, tá? O campo ele não é girante, ele é pulsante. Aqui ele está no valor máximo, aqui ele diminui um pouco, mas continua na mesma direção. Aqui ele é zero, né, nesses dois instantes aqui, e aqui ele está na mesma direção apontando para baixo. Então é um campo pulsante, né, que não consegue retirar o rotor do estado de inércia. Bom, então aqui a gente tem a curva, tá, de torque induzido pela velocidade, né? Curva de torque, a clássica curva do motor de indução, só que esse aqui para o motor monofásico, tá? Então aqui a gente tem uma curva para esse vetor aqui de campo, que é o vetor retrógrado, né? Que é esse cara aqui, e para o outro, que é o vetor progressivo, né? Que é esse cara aqui. Então percebam aqui que o torque de partida ele é nulo, tá? Por isso que esse campo monofásico pulsante aqui, né, que é decomposto nesses dois caras aqui, ele não consegue retirar o rotor do estado de inércia. Se a gente vê aqui, a soma, né, líquida aqui desses dois campos aqui vai me dar zero aqui no torque de partida, né. Bom, já a teoria do campo cruzado, tá? Ela é uma teoria que já foca mais ali nas tensões e correntes que o estator pode induzir no rotor quando esse já está em movimento, tá? Então, supondo que o rotor já foi colocado em movimento, tá? Com técnicas que a gente vai ver depois.
tu usa essa teoria ali para explicar o conjugado que sustenta a rotação do rotor, tá? Então, estando em movimento e girando próximo da velocidade síncrona, o rotor apresentará uma corrente elétrica defasada da tensão induzida, né? Porque a corrente elétrica ali que vai ter na monofásica, que vai ter no estator, vai induzir uma tensão ali no rotor, tá? Como esse rotor ali, ele vai ter ele tem uma alta reatância indutiva, né? A reatância dele é muito maior que a resistência, né, dele. A tensão e a corrente nesse rotor vão estar defasadas 90 graus. Logo, as correntes do rotor e do estator produzirão campos magnéticos defasados também de 90 graus, tanto no tempo como no espaço, tá? E a soma vetorial desses dois campos ali, que vão estar sempre defasados em 90 graus, ela gira, né, produz um campo magnético líquido, né, a soma dos dois, que gira sempre no sentido em que o rotor foi posto a girar inicialmente. Assim, o torque resultante desse campo, né, o torque resultante do B líquido aqui, vai sustentar a rotação desse eixo ali em diferentes instantes de tempo, tá? Então a gente olha aqui para ômega t igual a zero, o B líquido é simplesmente o BR, né, porque o BS é zero. Aí em ômega t igual a 45, aqui a soma vetorial dos dois vai dar esse B líquido aqui nessa direção. O ômega t igual a 90 ele vai estar aqui. Depois o ômega t igual a 135 vai estar assim. E assim por diante, né? Então percebam que o B líquido ele está girando aqui, né, em cada instante de tempo. E o B líquido é o campo ali que vai produzir o conjugado líquido, né, no eixo do motor, que vai sustentar então a rotação do rotor. Bom, então agora a gente vai ver, tá, as técnicas de partidas que tem ali para os motores de indução monofásico, mas a ideia básica, tá? Como é que eu retiro então esse rotor do estado de inércia? A ideia então é tornar uma das duas componentes do duplo campo magnético pulsante, que a gente viu antes ali, obtidas da teoria do duplo campo girante, mais intensa que a outra. Então, se a gente voltar aqui, tá, a gente tinha decomposto esse campo aqui pulsante em duas componentes, né, que giravam em sentidos opostos. Então a ideia aqui é utilizar alguma técnica que torne um desses dois vetores aqui mais forte, né, mais intenso do que o outro, porque nesse caso aqui eles são iguais. Então se eu conseguir tornar um mais forte que o outro, então o meu eixo ele vai tender a rotacionar para o lado da componente ali, né, ou a progressiva ou a retrógrada, do que tiver mais forte que o outro, né. Então basicamente é essa que é a ideia ali que vai ser utilizada nas técnicas de partida. Então a primeira técnica, tá, que se utiliza ali para tirar o rotor do estado de inércia é um enrolamento auxiliar, tá? Então é um motor de indução monofásico com enrolamento auxiliar. Então aqui tu tem a resistência, a reatância do enrolamento principal aqui, né, do motor, e tu vai utilizar o enrolamento auxiliar no momento da partida até o instante onde a velocidade do motor, né, do rotor, no caso, atingiu o valor próximo à velocidade nominal. Então, a ideia aqui, tá, é utilizar um enrolamento auxiliar com a relação entre a resistência e a reatância ali menores do que a relação, aliás, maiores, né, RA sobre XA. Então, a relação resistência do enrolamento auxiliar sobre a reatância do enrolamento auxiliar tem que ser maior do que essa mesma relação aqui para o enrolamento principal. Então, eu vou ter uma corrente M aqui, uma corrente A, que vão estar em fases diferentes aqui, né? Então a corrente I aqui, que é a soma vetorial das duas, do IA, do enrolamento auxiliar, mais o IM aqui do enrolamento principal, tá? Essa defasagem entre essas duas correntes vai causar, obviamente, uma defasagem entre os campos ali, né, produzido por essas duas correntes do estator. E a defasagem entre esses campos aí é que vai produzir aquele desbalanço aqui que eu comentei aqui, né, desbalanço entre as duas componentes do campo magnético pulsante, né, obtidas na teoria duplo campo girante. Então, mas o que determina, tá, para qual sentido que o rotor vai girar? Né? Qual que das duas componentes, se é a progressiva ou se é a retrógrada, que vai ficar mais forte? Isso depende da polaridade com que vocês ligarem aqui esse enrolamento auxiliar nos dois condutores de alimentação, né? No caso fase e neutro, né? do motor de indução. Então, mantendo esse cara aqui fixo, essa ligação de enrolamento principal fixo e ligando uma chave aqui, de modo que tu possa alterar a polaridade, né, da ligação desses dois caras aqui com a rede monofásica, eu posso então escolher o sentido de rotação do motor, né?
para ver então qual dos dois componentes do campo vai ficar mais forte pro o rotor começar a girar de acordo com, né, a direção da componente que ficar mais forte. Como essa defasagem aqui, tá, entre as duas correntes ela é pequena, o torque de partida vai ser pequeno, nesse caso aqui. Porque o torque de partida ele é proporcional também à defasagem entre essas correntes aqui. Se essa corrente A e essa corrente M tiverem 90 graus de defasagem, então tu vai ter o máximo torque de partida, tá? Só que com essa técnica do enrolamento auxiliar tu não consegue isso, tu consegue uma defasagem menor que 90, então o torque de partida não é tão alto. Então aqui a gente tem uma curva, tá? Uma curva característica aqui para os dois casos. Essa curva aqui, ela é para o enrolamento principal mais de partida, quando tu tem os dois energizados. Aí quando tu chegou próximo da velocidade síncrona, da velocidade nominal de operação do motor, tu troca, né? Tu abre essa chave aqui, desconecta o enrolamento principal e agora a curva que passa a fazer parte do motor é essa daqui, né? Aliás, que vai descrever o funcionamento do motor é essa daqui, que é a curva ali que só tem o enrolamento principal. Mas essa curva só passa a existir a partir desse instante de tempo aqui, tá? E o enrolamento ele é desconectado porque nessa região aqui, tá? Essa curva, onde tem somente o enrolamento principal, ela é mais vantajosa que essa daqui. Senão eu poderia continuar nessa e deixar o enrolamento principal ligado, né? Aliás, o enrolamento auxiliar ligado, mas para essa região aqui, que é a região próxima da velocidade nominal, você tem valores de torque aqui que são maiores do que o seria dessa curva aqui, né? Então, essa aqui é boa, ela é usada aqui só para te ter torque de partida, tá? Depois, nesse momento, ela é desconectada e a curva que assume é essa curva aqui, onde só tem o enrolamento principal. Então, uma segunda técnica que a gente vai ter também, então, para produzir, né, aquele desbalanço entre as duas componentes do duplo campo girante, é utilizar um capacitor aqui no enrolamento auxiliar, tá? Então esse capacitor ele é calculado aqui de maneira que a corrente elétrica IA ela fique 90 graus defasada da corrente do enrolamento principal, IM aqui, e desse modo tu consegue o máximo conjugado de partida, tá? Quando a diferença entre as duas correntes for 90 graus. Aí tu vai ter o máximo, então, conjugado de partida, né? O melhor condição de desbalanço entre as componentes do campo magnético girante lá. Então, aqui a gente aqui é mostrado o diagrama fasorial, tá? Justamente com esses 90 graus entre o IA e o IM. E da mesma forma que no caso anterior, tá? O enrolamento auxiliar ele é desconectado, né? No momento em que o rotor aqui ele atinge a velocidade próxima da velocidade nominal, né? Existem casos onde tu pode utilizar um capacitor, tá? Que aí ele não é calculado de maneira a provocar esses 90 graus aqui de defasagem, mas sim um outro valor de defasagem que torna, tá, a curva mais interessante aqui do ponto de vista de torque, aqui, né, da relação de torque para a mesma condição de velocidade que a gente tem aqui, né? Só que esse valor desse capacitor, que é utilizado para otimizar aqui a curva próxima do ponto de operação, ele não é igual ao valor do capacitor aqui que é calculado para manter esses 90 graus aqui, né? Então esse caso aqui é para dar máximo torque de partida, mas existem casos onde você pode utilizar um outro valor de capacitor que é para melhorar, né, ao invés de ter o máximo torque de partida, tu melhora aqui essa característica aqui da curva aqui de torque por velocidade perto das condições de operações nominais, né, aqui. Então esses motores, tá, de indução monofásicos, eles são utilizados basicamente ali em aplicações onde tu não precisa de uma potência muito alta, né? Aí tu teria que usar os motores trifásicos e também em ambientes onde tu não dispõe de uma rede elétrica trifásica, né, para estar alimentando as suas cargas. Então, se a única opção for uma rede monofásica, né, e tu não tiver uma carga ali que não demande tanta potência, né, que a carga no eixo do motor não seja de grande potência, então tu pode estar utilizando ali o motor de indução monofásico, tá? Então, né, nessa aula era isso, tá? Espero que tenham gostado. E é isso aí, valeu!